Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de matemática financeira. Hoje, trabalhando o tema Sistema de Amortização Francês, também chamado de Sistema Price. É o sistema mais cobrado em provas, em geral. Qual que é a meta, qual que é o objetivo da aula de hoje? O objetivo hoje é a gente pegar um primeiro exercício e trabalhá-lo bem vagarosamente, para que a gente possa ter uma ideia geral do funcionamento desse sistema, tá? Então, essa é a nossa meta para hoje. Vamos lá, então. Separei esse exercício aqui da ESAF, que diz o seguinte. Um empréstimo contraído no início de abril, no valor de R$15 mil. Então, eu fui ao banco e peguei R$15 mil emprestado. Deve ser pago em 18 prestações mensais iguais. Então, eu vou parar a leitura aqui. Em aula anterior, nós estudamos o sistema de amortização constante. Vamos relembrar dele? Então, em aula anterior, estudamos o sistema de amortização constante. Todo mês, pagávamos 2 rubricas. Quais eram as 2 rubricas que a gente pagava todo mês? Matéria da aula passada. A gente pagava uma parte para amortizar a dívida, amortização, e outra parte era para cobrir os juros do último período, juros. Somando essas 2 rubricas, somando aquilo que eu pago para amortizar, para abater, para reduzir a dívida, com aquilo que eu pago de juros, somando essas 2, eu tenho o valor da prestação. Então, eu somo a amortização mais juros dá a prestação. E nesse sistema de amortização constante, como o próprio nome diz, a amortização é constante. Então, essa parte aqui de cima não mudava. Todo mês era igual. Nunca mudava. O que mudava mês a mês? Mudavam os juros e, por tabela, muda a prestação. Porque eu estou somando 2 rubricas. Eu estou somando uma rubrica de amortização e a outra de juros, dando a prestação. Essa primeira aqui não muda, essa daqui é constante. Essa outra está mudando, então a prestação vai mudar também, por causa dos juros. Esse era o mecanismo geral de funcionamento do sistema de amortização constante. Na aula de hoje, qual que é a ideia? Na aula de hoje, temos outro sistema, chamado de sistema francês ou Price. E, como já ficou claro, nesse primeiro trechinho que a gente leu, dizia o quê? Que as prestações eram iguais. Portanto, nesse sistema, construímos o cálculo de tal maneira que as prestações são todas iguais entre si. Então, mudou qual dos valores será mantido constante, entendeu? No método anterior, o que era mantido constante? A amortização. No método anterior, a amortização era mantida constante. Vou colocar aqui um asterisco nela. No método anterior, a amortização era mantida constante. Os juros variavam, por consequência, a prestação variava também. No sistema novo, muda. Eu vou continuar tendo uma rubrica de amortização e uma rubrica de juros. Eu vou continuar tendo amortização e juros. Do mesmo jeito, isso não muda. Somando as 2, de novo, eu vou ter a prestação. Isso não muda. Então, eu continuo tendo amortização, eu continuo tendo juros. Quando eu somar os 2, eu vou ter a prestação. Tudo isso se mantém. De novo, eu vou ter uma rubrica de amortização, uma rubrica de juros, e o resultado final vai ser a prestação. Qual que é a diferença? A diferença é que agora o cálculo será de tal maneira que a prestação será constante.
a prestação será constante. Isso significa que, se a amortização cair, os juros têm que aumentar para que o resultado final dê constante, para que o resultado final não se altere. E vice-versa. Se a amortização cair, eu não lembro agora qual que eu fiz, né? Se a amortização cair, os juros sobem. Se a amortização subir, os juros caem. O que mudar de um lado tem que mudar o contrário do outro, para que o somatório dê sempre constante. Vamos dar exemplo com número? Então, por exemplo, vamos colocar números aqui embaixo. Se a amortização for 5 e os juros for 1, a prestação está dando 6. Se eu subir a amortização, se eu cair a amortização para 4, os juros têm que subir para 2 para o total continuar dando 6. Essa é a ideia. Aquilo que eu mudo de um lado, do outro lado mudo o contrário, para que a soma se mantenha constante. Então, essa é a característica fundamental do sistema Price. No sistema Price, as prestações são constantes. Vamos voltar, então, para o nosso enunciado. Vamos lá, vamos reler o enunciado. A gente fez um empréstimo de R$15.000, você paga em 18 vezes, e essas 18 vezes são iguais. Quando ela falou que as prestações são iguais, a gente já sabe que se trata do sistema Price. É o único sistema em que as prestações são todas iguais entre si. Certo? Muito bem. Quanta coisa já vimos só nesse comecinho de enunciado. Então, de novo, o empréstimo foi de 15.000, vai ser pago em 18 vezes e as prestações são iguais. Portanto, o sistema Price. Sistema francês. Price, francês. Continuando a leitura. A taxa de juros foi de 2% ao mês. A primeira prestação vence no fim de abril. Então, as datas, como é que funciona? Eu pego o empréstimo no começo de abril. E a primeira prestação vence no final do mês. Então, um mês depois, na data 1, um mês depois, eu tenho a primeira prestação de X reais. A segunda prestação vence no final de maio, no segundo mês. A terceira prestação, no final de junho, e assim por diante. O que esse trecho quer dizer? Ele quer dizer que a primeira prestação é paga findo o primeiro mês, ou seja, não tem entrada, não tem pagamento à vista. Espera-se 30 dias para pagar a primeira. Isso que quer dizer, tá bom? Muito bem, o exercício pede quanto está sendo pago de juros na 10ª prestação, desprezando os centavos. Então, lá na 10ª prestação, quanto que é os juros da 10ª prestação? É isso que ele quer saber. Certo? Então, muito bem. Então, vamos para os cálculos. Vamos fazer as continhas. Primeiro passo, vamos calcular o valor da prestação. Primeiro passo, calcular o valor da prestação. Isso aqui a gente já sabe fazer. Por quê? Porque a gente já estudou renda uniforme. A gente já viu o fator de valor atual, o fator de acumulação de capital, tudo isso a gente já viu em aula anterior. É um mero repeteco, uma mera revisão. Vamos colocar aqui a nossa linha do tempo. Então, vai ficar assim. Aqui está a data 1, quando acontece o primeiro pagamento. A data 0 é quando eu pego o dinheiro emprestado. Data 2, data 3, reticências, até a data 18, quando eu tenho o último pagamento. Então, vão ser 18 pagamentos de X reais, né? Não sei quanto é esse X. 18 pagamentos de X reais. É uma renda uniforme. Relembrando, o que é mesmo renda uniforme? É aquela em que todos os pagamentos são iguais entre si. Essa renda também é periódica. Por quê? Porque os pagamentos são todos espaçados igualmente, de mês em mês, de mês em mês, de mês em mês. E se eu trouxer toda esta renda uniforme para a data do empréstimo, tem que dar quanto? Tem que dar o valor que eu peguei emprestado, tem que dar 15.000. Então, o valor atual dessa renda é 15.000. Como é que se calcula o valor atual de uma renda? A gente já viu. Basta pegar o valor da prestação e multiplicar pelo fator de valor atual. No caso aqui, fator de valor atual para 18 pagamentos com taxa de 2%.
Fazendo essa multiplicação, tem que dar os 15 mil. Tudo isso aqui a gente já viu em aula anterior, é um mero repeteco. Então, eu vou passar limpo, pegando o valor da prestação e multiplicando pelo fator de valor atual. No caso, fator de valor atual de 18 pagamentos, taxa 2%. Tem que dar os 15 mil, que é o valor à vista, o valor na data zero. Certo? Maravilha. Este fator foi dado na questão. A questão costuma dar este fator. Está bem aqui, ó, que tem as alternativas. E ao final está aqui, ó, fator de valor atual. Está bem aqui. 14,99203. 14,99203. Isso aqui dá 15 mil reais. Para simplificar esse cálculo, né, eu não vou trabalhar com 14,99203. Eu vou arredondar para 15, né? Vamos arredondar para 15. Então, quanto que é o valor da prestação mensal? Basta passar esse 15 dividindo, vai dar R$1.000. Esse é o valor da prestação mensal. A prestação mensal é de 15 mil reais. Pronto, calculamos a prestação mensal. Vou até preencher o nosso diagrama de fluxo de caixa. Então, este X aqui, todo mês quando tinha X, a gente sabe agora que esse X é de R$1.000. Todo mês, R$1.000. R$1.000. Deixa eu ver com quanto tempo eu estou. Excelente. Pronto. Essa é a prestação que eu vou manter constante. Lembra que a gente tem duas rubricas? A gente tem a amortização e tem os juros. Somando, vai dar a prestação. E eu quero que a prestação seja constante. A prestação vai ser de R$1.000. Então, eu vou ter uma amortização e eu vou ter um juros. Na hora de somar, eu quero que dê constante. E essa constante vai ser de quanto? Vai ser de R$1.000. Portanto, se a amortização for 700, os juros vai ser 300, certo? E vice-versa. Se a amortização for 300, os juros 700. De forma que o total sempre dê R$1.000. Essa é a lógica, essa é a ideia básica. Então, eu deixei uma tabelinha pronta aqui para a gente ir preenchendo a evolução dessa dívida mês a mês, para a gente entender o mecanismo. Então, na data zero, eu não vou pagar nada, né? Não vai ter nenhuma parcela, não vai ter juros, não vai ter amortização, não vai ter nada. Eu só peguei o dinheiro emprestado na data zero. Nesse dia, a minha dívida é de R$15.000, certo? Muito bem. Passa um mês, estamos lá na data 1, e vai haver o primeiro pagamento. Vamos começar com os juros. Quantos são os juros? Os juros é 2%. 2% do quê? Da minha dívida. Bom, a minha dívida estava em 15 mil. Estava em 15 mil. Quanto que é 2% de 15 mil? 300. Então, os juros do primeiro mês vão ser R$300. Certo? Esses vão ser os juros do primeiro mês. Maravilha. A parcela, eu quero que ela seja fixa em R$1.000. Todo mês a parcela vai ser 1.000. Eu vou até preencher a tabela inteira já com 1.000. 1.000, opa. A parcela já está garantida, é R$1.000 todo mês, é fixo. Eu vou forçar a barra, eu vou fazer de tal modo que a parcela seja sempre de R$1.000. Indefinidamente. Em todos os meses, no mês 1, no mês 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9. Eu só fiz a tabela até o 9º mês, porque a questão pede os juros do 9º mês. É isso que a questão pediu, né? Do 10º, ela quer do 10º mês. Então, vamos até o mês 10. Então, eu não vou fazer a tabela até o mês 18, porque a questão quer até o mês 10 só. Mas daria para fazer também. Muito bem, então, voltando para o mês 1. No mês 1, os juros é 300. Quanto que tem que ser a amortização para a parcela dar 1.000? Bom, a amortização tem que ser 700. Porque aí eu junto 700 com 300, dá 1.000. Se eu juntar juros de 300 com amortização de 700, vai dar a parcela de R$1.000 que eu queria. Entendeu como é que funciona? Muito bem. Quanto que fica a dívida? Então, eu tinha uma dívida de 15 mil, passou o primeiro mês, eu amortizei, fiz a primeira amortização. A dívida cai para quanto?
Bom, se eu devia 15 mil, 300 foi só para pagar juros, esse aqui não amortiza a dívida. 700 foi amortização, foi redução de dívida. A dívida vai cair para quanto? Vai cair para 14.300. Eu devia 15 mil, amortizei 700, a dívida cai para 14.300. Pronto, este foi o comportamento da dívida no primeiro mês. No segundo mês, tudo se repete. Os juros, quantos são os juros? Os juros vão ser 2%. 2% de quanto? 2% de 14.300. Então, os juros do segundo mês vão ser 2% de 14.300. Eu vou escrever 2% como fração. 2% como fração. Corta 0,0 com 0,0, vai dar 286 de juros. 286 de juros. Quanto que tem que ser a amortização para chegar na parcela de 1.000? É só fazer quanto que falta para dar 1.000. No caso aqui, está faltando R$ 714 para chegarmos em 1.000. Né? 714. Muito bem. E a dívida? A dívida vai para quanto? Bom, eu devia 14.300. Eu devia 14.300. Estou amortizando 714. Então, é 6, 8, 5, 13.586. 13.586. Muito bem. E no mês seguinte, tudo se repete novamente. Eu vou pegar uma calculadora para a gente ir mais rápido agora. Então, no próximo mês, vamos fazer mais um mês. Quanto que ficam os juros? Os juros são 2% da dívida anterior. Qual que é a dívida anterior? 13.586. Vai dar 271,72 centavos. Então, 271,72 centavos. E a amortização? A amortização é quanto falta para dar 1.000. A amortização é 728,28. 728,28. Para quanto vai a dívida? Bom, eu devia 13.586, amortizei 728,28. A dívida cai para 12.857,72. 12.857,72. E eu poderia continuar preenchendo essa tabela indefinidamente, né? Aliás, definidamente até chegar no mês 18. E assim a gente percorreria todo o fluxo de caixa. O problema é que demora muito, né? Vai dar muito trabalho, né? A gente demoraria 1 hora para terminar essa tabela. O que não é compatível com a hora da prova. Na hora da prova, você não vai perder esse tempo inteiro. Aí você fala assim, Vitor, está demorando muito para terminar essa questão, né? Na hora da prova, eu não vou ter tempo de ficar preenchendo uma tabela com 10 linhas, com 18 linhas, com 50 linhas. Não dá. Não tem uma forma mais rápida? Tem uma forma mais rápida que a gente vai ver em instantes. O importante é que você aprenda o mecanismo, qual é a lógica. Os juros estão sempre amarrados, é 2% da dívida anterior. Isso não tem como fugir. A taxa de juros é a taxa contratada. Então, qual parcela, qual rubrica que eu tenho controle sobre ela? É a amortização. A amortização, eu sempre determino a amortização fazendo aquilo que falta para dar 1.000. Por quê? Porque eu quero que a parcela seja sempre de 1.000. Entender isso é meio caminho andado para você matar as questões, porque aí você compreendeu a lógica do sistema. O sistema de amortização francês tem uma lógica. Que lógica é essa? Forçar a parcela a ser sempre constante. Como é que eu forço isso? Os juros eu não tenho controle sobre ele, é o que está no contrato, 2% da dívida. Qual parcela eu tenho controle? A amortização. A amortização será aquilo que falta para dar 1.000. Essa é a lógica do sistema. Muito bem, entendida a lógica, vamos então ver qual seria a forma mais rápida de resolver. Vamos lá então. Vamos reparar bem agora nos valores das amortizações, R$ 700, 714, 728,28. Vamos reparar nestes valores.
Eu vou até colocá-los em outra tela. Então, vamos nos concentrar nas amortizações. Quais foram os valores delas? Foram de R$ 700, depois 714, e a outra foi de 728,28. Esses foram os valores das amortizações. Vamos agora ver a relação entre estes valores. Vamos fazer a divisão entre eles. Se eu dividir 714 por 700, vai dar 1,02. É 1 mais a taxa de juros, certo? Vamos anotar isso? Então, daqui para cá, eu multipliquei por 1 mais a taxa de juros, 1,02. Vamos fazer agora a relação entre os dois valores seguintes, 728,28 dividido por 714. De novo, deu 1,02, 1 mais a taxa de juros. Daqui para cá, de novo, deu 1,02. E isso se repete indefinidamente. A próxima amortização também será obtida desse modo, multiplicando por 1,02. Vamos ver qual seria a próxima amortização? Seria 742,85. Vou ter que aproximar. 728... 742,85. 742,85. 742,85. E se eu quisesse calcular a próxima? De novo, multiplica por 1,02. E a próxima? Multiplica por 1,02 e assim por diante. Certo? Então, vamos voltar lá para a nossa tabela. Se eu quiser concentrar-me só nas amortizações, basta ir multiplicando por 1,02, 1,02, 1,02. Entendeu? Então, para obter a próxima, multiplica por 1,02. E a outra, de novo, e de novo, de novo. Portanto, as amortizações se comportam segundo uma PG de razão 1 mais I. De razão 1 mais I. No nosso caso, neste exercício, a PG tem razão 1,02, porque a taxa de juros é 2%. Isso aí, então, torna as coisas muito mais rápidas, porque eu não preciso preencher todas as linhas da tabela. Eu posso preencher só aquela que eu quero. No caso, o exercício que é os juros do mês 10. Então, eu vou pegar essa tabela, vou copiar. Os juros que é a tabela, que é os juros do mês 10. Então, eu não precisaria perder meu tempo preenchendo esse monte de linha intermediária aqui. Não precisa. Eu preencho só a primeira linha. E da primeira, eu vou direto para a linha 10. Eu pulo direto, sem preencher as linhas intermediárias. Porque esse 700 seria o primeiro termo da minha PG, seria o A1. O A1 é 700, é o primeiro termo da minha PG. Como é que eu chego no A10, no 10º termo da minha PG? É só pegar o primeiro termo e multiplicar por 1,02 uma vez, cair no segundo mês. 2 vezes, cair no terceiro mês. 3, 4, 5, 9 vezes até chegar no 10º mês. Eu vou pegar os R$700 e vou multiplicar por 1,02. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 9 vezes, até chegar no 10º período, no 10º mês. Para deixar mais claro, vou multiplicar por 1,02. Uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, até chegar na 10ª prestação. Então, é muito mais rápido, é só ir direto. A amortização do 10º mês será assim calculada. Basta pegar a primeira amortização e multiplicar por 1,02 9 vezes. Porque são 9 meses que eu estou avançando. Eu estou partindo do mês 1 para chegar no mês 10. Estou avançando 9 períodos. Aqui é 700. – 1,02 elevado à nona, o exercício também me disse quanto vale. Está aqui, ó, vale 1,195,093.
Vou copiar isso aqui, né, para não correr o risco de esquecer algum dígito. Então, o exercício me disse quanto vale esta potência. Pronto, basta fazer essa continha aí agora. Vamos fazer aqui no canto. Então, eu preciso calcular 1,195093 vezes 700. 7 vezes 3 é 21 e vai 2, 63,65. 35 e vão 3, 63, 66 vão 6. 7 com 6 dá 13. 7 com mais 1, 8. Aí, na verdade, seria 700, eu tenho que andar 2 casas com a vírgula. Então, seria 836 e 56. 836 e 56. 836 e 56. Essa seria a amortização do 10º mês. Certo? E os juros? Bom, os juros é o que falta para dar 1.000. Quanto que falta para dar 1.000? Falta 163,44. É isso, 163,44. O exercício pediu para a gente desprezar os centavos. Então, se a gente for desprezar os centavos, vai chegar apenas em R$ 163, desprezando os centavos. Gabarito, letra C. Gabarito, letra C. Então, pronto, é isso. O exercício, repetindo, eu fiz de forma muito vagarosa, muito lenta, para que você entenda a ideia geral. Se precisar, se for necessário rever o vídeo uma segunda, uma terceira vez, vale muito a pena, porque aqui a gente deu a estrutura base de todo o funcionamento do sistema francês com uma questão, tá? Com uma questão. No dia da prova, se você já souber o funcionamento do sistema, já internalizou isso, você já resolveu várias questões, não precisaria perder tanto tempo assim. Qual que seria a solução rápida do dia da prova? No dia da prova, você faria assim, ó, no dia da prova. Primeiro, você calcularia a prestação. Como é que se calcula? A prestação vezes o fator de valor atual tem que dar o valor da dívida. E aí, pronto, você calcula a prestação. Passa o fator de valor atual dividindo, a gente viu que isso aqui vai dar R$ 1.000. Esse é o primeiro cálculo. Em seguida, segundo passo, cálculo da primeira amortização. Como é que se calcula a primeira amortização? A gente fez também. A gente viu que os juros da primeira prestação, quanto que é os juros da primeira prestação? É 2% vezes a dívida do mês anterior, 15.000. Isso aqui vai dar 300. Ora, se R$300 é juros, quanto que será a primeira amortização? É o que falta para dar 1.000. 700. Pronto, tendo a primeira amortização, como é que se calcula a 10ª amortização? 10ª amortização. Basta pegar a primeira amortização e avançar 9 períodos, 1,02 elevado a 9. Isso aqui a gente viu que dava 836,56. Por fim, para calcular os juros do 10º período, basta fazer 1.000 menos 836,56. Essa seria a solução do dia da prova. Sem fazer tabela, inclusive, né? Nessa solução aqui, eu nem me preocupei em desenhar a tabela. Você faz direto. É que na aula de hoje, como nós estamos começando, como a gente está tendo um primeiro contato, aí achei que a tabela era muito útil para organizar o raciocínio, para a gente ter uma visão geral do que está acontecendo, tá? Para fechar a aula, no Excel, eu deixei pronto aqui toda a dívida até o mês 18. Então, no Excel, eu coloquei aqui, ó, todas as prestações valendo R$1.000, estão aqui. Todos os juros, como 2% da dívida do mês anterior.
todas as amortizações, você vê que lá no final a dívida não chegou a zerar, porque o nosso cálculo foi aproximado. Mas quase zerou, a dívida ficou em R$ 11,38. Para a dívida zerar de fato, essa parcela aqui tinha que ser um pouquinho maior. É que a gente aproximou o cálculo da parcela. Ela tinha que ser de R$ 1.053. Acho que é isso. Deixa eu fazer a prestação com 1.053. Aí praticamente zera. Então, esse seria o comportamento da dívida até chegar no mês 18. É que eu não quis fazer para não perder muito tempo, mas aqui no Excel deixei tudo prontinho para você ver como que seria a evolução. E o comportamento se mantém, tá? Se você pegar 2 meses seguidos, por exemplo, eu vou pegar esses 2 meses aqui, ó. É o mês 13 com o mês 12. E se você dividir a amortização, continua dando 1,02. Sempre dá 1,02. Para qualquer par que você tome, para qualquer parzinho, vai sempre dar 1,02. Vale a pena fazer em casa, no Excel. Vale a pena, porque aí você pode ver que realmente vai bater, que vai dar certinho, que vai dar exato, tá? Então é isso. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima.